Vamos ter conteúdo de qualidade aqui no nosso programa, porque a gente já está recebendo a Márcia Dalpozo. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda, que veio lá direto de Toledo aqui para conversar com a gente, né, Márcia? Sim, fique à vontade. Vamos cumprimentar com a mão também. Fique à vontade aqui no sofá. Obrigado por ter vindo para falar de um assunto tão importante. Você que está aí em casa, se você tem algum parente, conhece alguém que está enfermo em casa, principalmente idoso, né, Márcia? Essa conversa é para você. A gente sabe, né, com o andar da carruagem, a gente vai ficando mais velho. Eu confesso que eu já tive um pai, meu pai já faleceu, já tem algum tempo, também ficou idoso, velhinho, doente, precisou de ajuda. E nesse momento a gente não sabe muito o que fazer, né, Márcia? É muito difícil a gente se deparar com aquele parente, com aquele familiar que simplesmente vai perdendo, né, os movimentos, os sentidos, enfim, e precisa de ajuda. E a pergunta que eu já te faço de primeira mão é: quando a gente busca uma ajuda externa, de fora, de um profissional da enfermagem, um cuidador profissional, para trazer para a nossa família? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Murilo, pelo convite de estar aqui, muito grata. E também por poder auxiliar, né, com a experiência adquirida durante todos esses anos, cuidando de pessoas. Então, acontece sempre de o idoso dar sinais, o doente, né, o paciente, o idoso, dar sinais que precisa de uma intervenção no cuidado, de um cuidado profissional, de um cuidador de idosos, de um cuidador, né, de enfermos. E esses sinais, como você falou, às vezes o idoso, o doente, apresenta a mobilidade reduzida. Ele tem dificuldades na hora de andar, a marcha começa a ficar lenta, dificultosa. Ele começa a cair sozinho, né, da própria altura. Então, isso é um risco muito grande. Perdeu o equilíbrio também, Perdeu o equilíbrio, né? Essa situação da mobilidade é um dos sinais bem aparentes, fáceis de detectar. Até porque também, desculpa te cortar, mas a independência dessa pessoa, desse enfermo, é completamente desestabilizada ali. Ele perde essa independência com todos esses fatores que você está falando, né? Isso, exatamente. E mesmo o cadeirante, o idoso cadeirante ou o enfermo que é cadeirante, ele também precisa de auxílio para a mobilidade. Então, na hora de passar da cadeira de rodas para a cama ou para alguma poltrona, para um sofá, então é necessário essa ajuda para tomar o banho, para ir para o banheiro, se ele ainda usa o vaso sanitário. Então, a mobilidade é um sinal de que o idoso ou o doente precisa de um auxílio especializado, de um cuidador. Também os problemas de memória, porque as pessoas mais de idade ou que já apresentam, né, essas doenças crônicas ou Alzheimer, demências, então começam a ter aqueles lapsos de memória, os esquecimentos, esquecem nomes, esquecem lugares, situações, compromissos. E nisso podem também esquecer de tomar a medicação, que normalmente tem medicação controlada. E isso o cuidador também vai ajudar muito nisso, porque vai estar ali administrando, né, toda essa parte, supervisionando. Porque se ele não toma medicação, né, para citar um exemplo, ou se ele toma dobrado, então tudo isso é um risco muito grande. E a própria perda de memória em si pode se perder, ir para lugares perigosos. E uma coisa dessa, né, é gravíssima, porque imagina o idoso num lugar que deixou o carro e começa a não saber mais aonde que estacionou o carro. Ir para o mercado, não sabe mais como voltar para a sua casa. Isso acontece muito, né? Colocar a vida em risco. E nesse sentido a gente se vê, né, como família não preparado, né, não preparada, a gente não sabe meio que o que fazer. De repente a gente tem uma farmácia dentro de casa, a gente tem que fazer curativos, tem que aplicar alguma injeção, algum medicamento na veia, sei lá, algo nesse sentido. E a gente não sabe, não fomos, nos estudamos, né? Nós que estou falando como alguém fora da área da saúde, né? E aí
esse profissional que entra na sua casa, ele precisa estar bem capacitado e, de alguma forma, a gente tem que ter uma confiança muito grande para quem for trabalhar com isso, né, Márcia? Exatamente. Tem que ver a procedência desse profissional, referência, saber. E o que acontece? Esse profissional, ele tem que ter uma ética muito grande, porque ele está ali naquele ambiente daquela família ou na casa do idoso, e ele tem que ter muita ética, muita amorosidade, porque tem coisas que o cuidador faz que é muito difícil de fazer se não tiver amor. Muito difícil, porque o ser humano, quando ele está nessa condição de precisar de ajuda, é uma situação assim que tem coisas que tem que ser feitas, procedimentos que tem que ter muito amor, muita compaixão para auxiliar. Por exemplo, um dos sinais também que precisa de uma intervenção do cuidador é quando o idoso perde o controle fisiológico. Por exemplo, ele tem dificuldade de controlar os esfíncteres. Então ele urina, ele evacua sem perceber. E ele precisa da ajuda do cuidador, porque muitas vezes tem outras situações prejudicadas e ele vai precisar desse cuidador para trocá-lo, até porque ele às vezes perde a sensibilidade, a questão olfativa também, e para evitar constrangimentos. Tendo esse cuidador junto, esse cuidador vai auxiliá-lo, vai estar sempre cuidando da sua higiene, da sua alimentação. Muitos idosos esquecem o fogão ligado, o fogo ligado, também ingerem alimentos que não estão mais bons para consumo, porque eles não têm noção, muitas vezes, das situações. E é muito desafiador para vocês também terem que entrar na casa de uma família, né? Muitas vezes que vocês não conhecem, você não sabe a dinâmica de como que as coisas acontecem. Eu imagino que em boa parte dos casos o idoso não quer, exatamente, né, um cuidador. Isso acontece muito? Acontece bastante, porque a família tem a rotina, o idoso também tem a sua rotina. Se o idoso está na casa dele, ele tem lucidez ou alterna lucidez, né, e demência, confusão, o que acontece? Esse idoso tem todo um sistema de uma vida inteira, hábitos, e se ele tiver assim um gênio forte, então o cuidador de idosos, o enfermeiro, quem vai estar contratado para fazer essa parte dos cuidados, vai ter que ter muita paciência, muita compreensão, entendimento e estar ali realmente para auxiliar, sem estar mexendo muito naqueles hábitos da família ou do idoso, se esse idoso residir na própria casa. Quando se trata de familiar do idoso, é ainda mais difícil, porque normalmente tem crianças pequenas ou adolescentes, então tem toda uma situação ali do esposo, da esposa, das suas rotinas, e o idoso está à parte disso. E o idoso normalmente quer silêncio, quer tranquilidade. Então, é ainda mais difícil a situação do cuidador dentro desse lar. Claro que quando a gente fala de família, a gente trabalha, tem uma rotina e tudo mais, e quando adoece alguém da família, vem toda uma carga de dedicação àquela pessoa que talvez a gente não está preparado para fazer aquilo. E muitas vezes, no fim da vida, né, Márcia? Aquele período que a pessoa está indo, a gente infelizmente vê que está indo. Por vida, correria e tudo mais, tem gente que não consegue parar. Eu posso falar, como eu comentei no início, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos quando meu pai faleceu, a minha irmã é 8 anos mais velha do que eu, já era casada, tudo. Então eu estava no exército, eu fiz o exército, e a minha irmã parou a vida dela para ajudar a minha mãe, para cuidar do meu pai, até ele realmente ir embora. E para vocês ver, eu acho que um paciente indo embora também, fora a família, né, é muito difícil. Nesse momento, isso que eu quis dizer, nesse momento que talvez a família não sabe lidar com essa ida do familiar, do parente, do enfermo, vocês também têm um cuidado ali, até para
deixar ele mais tranquilo, até eu queria que você comentasse uma questão de perdoar as pessoas, que vocês também, né, dentro dessa ética também fala, porque a pessoa que tem, recebendo esse profissional, pode saber que, né, dependendo do profissional, como a gente estava falando, vai acolher essa partida, né? Exatamente, porque os idosos, de certa forma, vão passar por aquele estado terminal se não acontecer a morte fisiológica antes, de uma forma abrupta. Mas esse estado terminal, esse estado paliativo, ele é bastante doloroso, principalmente para a família. Muitas vezes o idoso, ele perde a consciência, ele não tem mais noção ali do que está acontecendo. Então, o cuidador, realmente, ele tem um preparo. O cuidador de enfermos, de idosos, toda essa equipe de saúde tem todo um conhecimento para auxiliar a família nessa passagem, de dar o conforto para o idoso, a paz, a serenidade, aquele ambiente de harmonia, de perdão, como você falou, de repente intervindo de uma forma discreta, amorosa, delicada, em situações, porque às vezes o idoso fala com o cuidador, até pelo longo período que às vezes passam juntos, de certas situações mal resolvidas. Então ali pode acontecer, e é muito lindo, né, quando acontece desses reencontros, desse perdão mútuo antes da partida. E é muito importante tanto para quem vai quanto para aqueles que ficam. Então o cuidador, quando o idoso tem uma certa lucidez e é possível, ele pode contribuir com isso, com certeza. E até confortando os familiares também, acalmando, porque os familiares às vezes são de outras áreas, engenharia civil, direito, aquelas pessoas que trabalham no comércio, né, parte burocrática, administrativa, então não conhecem essa lida do dia a dia da saúde, de cuidar, né, do cuidado, dessa parte da doença. Então o cuidador, ele pode trazer bastante união, harmonia, conhecimento também, por que não dizer, né, desse momento, dessa fase da vida que todos estão passando ali envolvidos. Márcia, obrigado por compartilhar um pouquinho da profissão, né, do cuidador profissional, digamos assim, Isso. né? Cuidador profissional mesmo, né? Muitas vezes o familiar se transforma no cuidador, isso é importante da gente destacar, mas que legal saber um pouquinho desse olhar carinhoso, acolhedor. Isso. Que vocês precisam ter. O espaço está aberto, volte quando quiser. Eu sei que esse assunto rende bastante, temos muito a tratar nesse sentido, e fiquei muito feliz, e bom retorno para Toledo, que eu sei que vocês saíram lá, se organizaram todos para estarem aqui. Um abraço para o Jair também e para toda a sua família. Tá? Obrigada, Murilo. Foi um grande prazer para nós também.